Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação estratégica. Sou Daniel Brunet, jornalista, especialista em marketing e storytelling, e estou aqui cumprindo o meu propósito, compartilhando com você um conhecimento que vai ajudar na sua mensagem, que vai ajudar você a se posicionar da forma certa, a contar a sua história e a influenciar cada vez mais pessoas. Aqui, nesse canal virtual, aqui nessa sala de aula virtual, é o ponto de encontro das flechas, a comunidade das flechas, pessoas que têm direção, que não param no meio do caminho, que não dão ré e seguem em direção ao alvo. Você que é uma flecha, sinta-se em casa, você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu quero falar sobre a importância dos ambientes. Tem muita gente que ignora, desdenha e que acha que não é bem assim. Mas os ambientes, sim, eles são fundamentais para que você cresça, se desenvolva e dê seus frutos. Quando eu falo sobre esse assunto, algumas pessoas costumam mandar mensagens, mas Daniel, como é que eu vou achar um ambiente certo se ninguém quer ficar do meu lado? Mas Daniel, como é que eu vou achar um ambiente certo se onde eu moro não existe isso? Olha só, guarda a palavra do ano. 2024 é o ano da decisão. Você que me acompanha nas redes sabe, eu venho falando sobre isso. 2024 é o ano da decisão. Você precisa decidir o que vai fazer. E uma vez que você toma a sua decisão, você vai em direção ao cumprimento dela. É difícil? Para todo mundo é. Agora, você vai olhar o tamanho do problema ou você vai tentar achar uma solução? Eu não vou nem espiritualizar isso aqui não, tá? Porque tem gente que se apega a uma falsa fé, que na verdade é um misticismo, fala assim, ah, Deus vai fazer, ah, se ele quiser acontece, aí não faz nada. Só que não fazer nada, achando que Deus vai fazer tudo, não é fé, é superstição. Para com isso. Então não vou nem entrar nem no campo da espiritualidade aqui, do misticismo. Não, 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 não. É uma decisão. Estar nos ambientes que vão transformar a sua vida. Se não tem perto da sua casa, então você já sabe que tem que procurar longe. Custa dinheiro para entrar, então você já sabe que tem que poupar para estar lá. Uma coisa é certa, os ambientes vão te transformar. E eu quero te contar uma história que está na Bíblia, para você entender perfeitamente o que eu quero dizer. Hoje eu vou ler a parábola do semeador, famosíssima, famosíssima. E ela está em Mateus 13. Eu estou lendo na versão nova versão internacional, que é a NVI. Olha só o que diz o texto. Eu vou começar no meio do versículo 3. Mateus 13, 3 é onde Jesus conta a parábola do semeador. E ele diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Aqui Jesus já falou de dois casos. Parte caiu na beira do caminho e as aves comeram, parte caiu num terreno pedregoso, brotou, mas foi queimado pelo sol. Aí no versículo seguinte, que é o 7, diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Essa é a parábola do semeador. Jesus está contando que um homem, um agricultor, um homem do campo saiu para semear. E ele foi jogando sementes pelo caminho. E ele nos conta 4 cenários. Ele nos fala de 4 ambientes. Olha só, número 1. Eu botei aqui. Beira do caminho. As aves vieram e comeram. 2, o terreno pedregoso. Não havia muita terra. Aí a semente caiu, brotou um pouquinho, foi queimada pelo sol. 3, caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. 4, boa terra. E a semente deu boa colheita. Entenda que as suas palavras são como sementes. Aqui Jesus estava falando sobre a mensagem que ele entregava às pessoas, e esse terreno que ele vai dizendo aqui, esses 4, é o coração das pessoas. Então a palavra dele, a semente que ele lançava,
chega aos corações e alguns são pedregosos, alguns são cheios de espinhos, outros nem chegam perto. Mas existe a boa terra, o bom coração que aceita a mensagem de Jesus. Essa é a metáfora que Jesus está contando. E o que eu quero fazer agora é pegar essa história que Jesus contou e trazer aqui para o campo da comunicação, para o nosso debate sobre ambientes. E entenda que aquilo que você carrega é uma semente, que a sua mensagem é uma semente, que você é uma semente, que vai virar uma árvore, que vai dar frutos, que vai realizar grandes projetos, que vai alcançar multidões. Agora, não é em qualquer solo que a semente se desenvolve. Não é em qualquer ambiente que a semente cresce. Não é em qualquer ambiente que você vai dar frutos. É aqui que eu quero que você preste atenção. A semente é boa, tanto que uma parte dela, quando cai em terra boa, frutifica. Os outros 3 cenários é a mesmo tipo de semente. O semeador, o agricultor, pegou um punhado e pelo meio do caminho ela foi caindo. Então aquela semente que deu frutos, uma igual a ela caiu em outros ambientes, em outros solos e não deu frutos e não prosperou. O que eu quero te dizer é que você só vai dar frutos quando você estiver no ambiente certo. E o ambiente certo é um ambiente onde há pessoas que estão preocupadas com o trabalho, com a palavra de Deus, com a família, que estão preocupadas em construir e não em destruir, estão preocupados em ajudar e não em criticar. Você só vai dar frutos quando você estiver no ambiente certo, porque no ambiente errado vai acontecer o que aconteceu com essa semente aqui, ó, da parábola do semeador. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Às vezes você está num ambiente tão tóxico, tão ruim, em que as pessoas só falam mal uma das outras, que você acaba queimado, que você acaba sem forças, que você se sente menor, que você se sente incapaz. Mas o problema é você? Não, o problema é o solo, o problema é o ambiente. Olha só o seguinte, outra parte das sementes caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Será que as pessoas à sua volta não estão te sufocando? Pensa no trabalho. Aquela pessoa que só fala mal do chefe. Pensa na sua vizinha, que está sempre reclamando da vida, do governo, do síndico. Só reclama, só critica, só fica apontando, isso podia ser melhor, isso podia não sei o quê. Essas pessoas são como espinhos, elas vão te sufocar. Você precisa viver em outro ambiente. Você precisa se afastar dessas pessoas. Daniel, mas isso não é muito radical? Não. Você precisa dar frutos para que os seus frutos possam ajudar essas pessoas. Mas enquanto você não tiver condições de se desenvolver, você precisa se manter afastado de pessoas que te fazem mal. Como saber que uma pessoa te faz mal? Vamos lá. O que ela fala? O que ela sonha? O que ela propõe para você? É sempre o mais do mesmo? É sempre uma fofoquinha? É sempre falando mal de alguém? É sempre uma mentirinha? Então essa pessoa não pode andar do seu lado, porque senão ela vai se tornar um espinho que sufoca a semente. Tome a decisão. 2024 é o ano da decisão. Tome a decisão de mudar de ambiente para que a sua semente vire uma árvore e dê frutos. Você precisa estar nos ambientes certos. Olha só, guarda essa verdade. Não adianta ser uma boa semente se você está no ambiente errado. Não adianta ser uma boa semente se você está no terreno errado. Você pode ter boas coisas no seu coração, um grande sonho, boas intenções, mas se você está no ambiente errado, aquela semente não vai florescer. Se o solo é ruim, não adianta a semente ser boa, porque ela não vai prosperar. Não adianta você ter boas coisas no teu coração, se o ambiente em que você vive é ruim. Você precisa sair desse ambiente, se plantar numa terra boa, para que você cresça e dê frutos. Pare de perder tempo com pessoas que só olham para trás. Pare de perder tempo com pessoas que só ficam falando mal das outras pessoas. Pare de perder tempo com os invejosos, com os caluniadores, com as pessoas que só querem gastar o seu tempo. Não dê o seu tempo a eles. Não dê pérola aos porcos.
siga em frente. Procure uma boa terra, um bom ambiente, pessoas que vão te ajudar a pensar no futuro, a planejar o futuro, a trabalhar pelo futuro. Pessoas que vão estar contribuindo e compartilhando conhecimento com você. Pessoas que sabem mais do que você. Pessoas que têm planos maiores que os seus. É nesses ambientes que você precisa estar. E pague o preço para estar. O preço de tempo, o preço de dinheiro, o preço da paciência. Mas é só no solo correto que a semente boa floresce. Se você estiver no ambiente errado, vai acabar sufocado pelos espinhos, queimado pelo sol. Ou então, longe da terra. É como a parábola do semeador que Jesus disse 2000 anos atrás, nos ensina. Você não pode perder a chance de fazer a diferença, porque você é uma flecha. Você não pode ser essa semente que para no meio do caminho, que acaba sufocada pelos espinhos da vida, pelo sol, que acaba na beira da estrada. Não! Procure uma boa terra para que você possa crescer, se desenvolver. Procure fazer cursos que vão te agregar conhecimento. Procure conversar com pessoas que sabem mais do que você e vão te apontar uma direção. Tenha humildade para ouvir e seguir conselhos. Busque os ambientes certos, férteis, para que você possa se desenvolver, dar frutos, alcançar multidões e influenciar pessoas. Gostou? Está fazendo sentido para você? Então deixa aqui um comentário. Eu sou uma flecha. Bota aqui, eu sou uma flecha. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, se você vai buscar o ambiente certo neste ano, coloca eu sou uma flecha nos comentários. E para a gente encerrar aqui a aula, eu quero deixar conselhos finais. Não ande com os invejosos. Não ande com pessoas que reclamam o tempo inteiro. E não ande com pessoas que falam mal dos outros. Se você tem dúvida se o ambiente que você está é certo ou errado, se você olhar para um ambiente e tiver alguém que é invejoso, que fala mal dos outros, que reclama de tudo, tenha certeza, é um ambiente errado. É lá que você não pode estar. Então procure um outro ambiente para que você, que é uma boa semente, possa se desenvolver e fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Se você ainda não curtiu esse vídeo, o momento é esse. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se. Inscreva-se aqui no meu canal no YouTube. Assim, gratuitamente e automaticamente você se torna meu aluno e minha aluna nessa sala de aula virtual de comunicação estratégica. Eu estou aqui compartilhando conhecimento para que você seja uma flecha afiada e só pare no alvo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu desejo saúde e paz para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!